Oi, pessoal, tudo bem? Bom, hoje, como vocês podem ver, eu vou ensinar vocês a fazer esse fundo para dar esse efeito de praia aqui, tá? Bom, esse foi o fundo mais pedido desde que eu comecei o canal. Então, eu resolvi passar ele na frente das outras sugestões aqui que vocês já me deram para eu fazer um tutorial. E aí vamos lá, hoje eu vou ensinar aqui para vocês o passo a passo como eu fiz essa praia aqui. Para fazer esse fundo eu usei diversos materiais, então nesse colorido aqui vamos trabalhar com uma técnica mista. Nesse fundo eu me inspirei no tutorial de uma artista aqui do YouTube. Só que nesse tutorial ela fez esse desenho totalmente em aquarela, 100% em aquarela, trabalhando com camadas, né? Só que para os livros de colorir já é um pouco mais difícil a gente trabalhar a aquarela e ainda mais em camadas, devido à gramatura da folha. Então, eu adaptei o conceito dela, o tutorial dela, para os livros de colorir, com os materiais que a gente já está acostumado a trabalhar, tá? E aí eu misturei aqui várias técnicas para chegar num efeito bem parecido com o dela. Bom, então eu utilizei lápis de cor, tem que ser lápis de cor seco, tá? Não pode ser lápis de cor aquarelável. Eu misturei aqui vários tipos de lápis de cor, tem o Faber-Castell escolar comum e também tem algumas cores do Policromos. Usei caneta posca, para fazer esse efeito aqui, ó, da espuma da praia, é melhor que seja uma caneta posca mais grossa, tá? Mas quem não tiver caneta posca, pode fazer com tinta também, com tinta PVA e pincel. Então, eu usei essa daqui, que é a PC5M. Utilizei pastel seco. Esse meu aqui são de 12 cores, ele já tá bem antigo, esse aqui já tem mais de 20 anos. Eu utilizei marcadores. Esse aqui da Magic Color também, ele é bem antigo. Esse estojinho aqui, nem, pelo que eu andei pesquisando, nem existe mais essa canetinha, na verdade esse marcador, né? Desse estilo, eles mudaram tudo, mudou a embalagem, eu também não sei se mudou a fórmula, eu tô achando que a fórmula deve ter mudado um pouco também. E utilizei aquarela. Utilizei essa daqui da Pentel de bisnaguinha, tá? Bom, gente, todos esses materiais aqui, vocês podem também ir adaptando na casa de vocês com o que vocês tenham, tá? Não necessariamente é obrigatório usar o que eu usei aqui. Bom, pessoal, então, eu vou trabalhar esse desenho aqui nessa folhinha. É uma folha de papel canson de 150 gramas, tá? Para simular a gramatura dos nossos livros de colorir. Então, eu colei a folhinha aqui nessa prancheta. Primeira coisa, vamos precisar definir onde vai ser a área de mar e onde vai ser a área de areia. E aí, isso nós vamos fazer utilizando o pastel seco. Então, vai ser aqui a primeira camadinha de material. Então, nesse desenho, a gente vai trabalhar com várias camadas de vários materiais, tá? O pastel seco, eu costumo utilizar ele raspando a barrinha e aí eu uso o pozinho. Então, eu peguei aqui a própria tampinha da caixa, aí eu pego a minha barrinha, um estilete, ou pode ser uma tesoura também, e aí eu vou fazendo isso, ó, e raspando, tá? Então, aqui eu já deixei raspadinho as cores que eu vou usar. Como a minha caixinha é de 12 cores só, então eu trabalho muito fazendo misturas para alcançar a cor e o tom que eu desejo. Então, essa misturinha aqui, eu coloquei um pouquinho de amarelo, um pouquinho de marrom e branco, para mim chegar no tom de areia. E aqui eu coloquei azul e um pouquinho de branco para mim chegar no tom de mar. Então, esse aqui vai ser só um fundinho e vai servir pra gente definir cada área. Então, como que eu vou passar esse pozinho aqui no papel? Como vai ser a aplicação? Eu vou utilizar algodão.
Então, aqui eu peguei 2 chumacinhos de algodão, mas vocês podem usar aquelas bolinhas, aqueles disquinhos de algodão. Só o cotonete aqui não vai funcionar muito porque é uma área grande, tá? E aí pode ficar muito marcado. Então, a área de mar e de areia, vocês vão definir de acordo com o espaço que vocês têm aí no fundo, tá? Aqui, ó, no meu colorido, como eu queria que as ondas ficassem bem aparentes, então eu fiz a minha área de areia bem pra baixo, ó, bem aqui no finzinho, para que os peixes não cobrissem. Se eu fizesse ela mais aqui pra cima, as ondas iam pegar por aqui e ia cobrir boa parte da onda. Então, ia perder esse efeito que eu queria mostrar, dar mais ênfase. Então, aí vocês vão definir de acordo com o espaço que vocês têm aí pra preencher, tá? No desenho, no colorido que eu me inspirei, ela fez essa área aqui de areia bem mais extensa. Aí, tanto que aqui na areia ela desenhou algumas estrelas do mar, né? Porque ela deixou mais espaço. Mas é isso, como eu falei, vai de acordo com o espaço que vocês têm para trabalhar, tá? Vamos lá. Então, eu vou começar aqui com a minha área de mar, né? Antes eu já vou dar uma misturadinha aqui nessa misturinha de azul. Vou misturar aqui com o próprio estilete. Pronto. Então, eu cheguei num azul aqui mais clarinho. Aí, eu vou colocar aqui, ó, pegar com o algodão, um pouquinho do produto. Com a mão leve, tá, gente? Não vai apertar muito, senão pode dar manchas. Aí, a gente vai preenchendo aqui a nossa área de mar. E conforme sentir necessidade, vai pegando mais produto. Ó, tá vendo? Eu queria esse azul bem clarinho, porque isso aqui vai ser só um fundinho. Quando a gente começar a fazer, vocês vão entender mais ou menos o porquê desse fundo aqui. É melhor vocês trabalharem com esse movimento na horizontal, tá? De vai e vem. Se fizer bolinhas, talvez fique algumas manchas um pouquinho estranhas. Bom, então eu vou fazer o mar até aqui, tá? Aqui na parte superior, que ela é mais escura, no meu colorido, é a área que tem mais sombra, eu vou fazer mais algumas camadas para reforçar a cor. Ele vai ficar meio que um degradê. Ok. Agora, deixa eu limpar aqui a pontinha. Agora, eu vou fazer a área de areia. Fazer a misturinha aqui. Agora, eu vou pegar o meu outro chumacinho de algodão limpo. E vamos fazer o mesmo processo. Pronto, gente. Então, nós temos aqui a área de mar e a área onde vai ser a areia. Então, primeira etapa do processo, ok. Vamos para a próxima etapa. Bom, pessoal, agora nós vamos começar a desenhar essas formas aqui que tem na água, que é isso que dá essa impressão de ondulação da água, né? Que parece que tem um brilho.
Então, a gente vai começar a desenhar essas formas aqui, parece como se fossem pedrinhas, né? Em toda aquela área de mar. Então, ó, a gente vai fazer assim. Lembra quando eu ensinei para vocês a fazer as pedrinhas de rio? É bem parecido, só que a gente vai deixar um espaçamento um pouquinho diferente. Aqui na pedrinha do rio, a gente fez uma sobre as outras, né? Aqui nesse caso, a gente vai fazer um ao lado das outras, deixando um vão entre elas. Então, ó, vou demonstrar aqui. Então, a gente vai desenhar, nesse caso, agora com o próprio lápis de cor. Então, vamos fazer formas, assim, como se fossem as pedrinhas. E aí, entre uma e outra, a gente vai deixando um espaço. Certo? E aí, vocês podem ir variando os tamanhos e as formas. Isso aqui também não requer muita prática nem agilidade, tá? Simples, né? Então, vamos lá. Bom, gente, então, a gente tem que considerar aqui também, para começar a fazer essas formas, que existe um degradê de cores. Então, na parte superior do desenho, a gente vai fazer com cores mais escuras. Então, eu comecei com um azul cobalto, azul turquesa, né, um mais escuro, depois eu fui descendo para um outro azul mais claro, depois mais claro e depois finaliza com esse verdinho, tá? E observe também que vai ter variação no tamanho das formas, então quanto mais eu vou me aproximando da área de areia, menor vai ficando as formas, tá? Então, vamos lá. Aqui eu comecei já a fazer uma parte, um lado. Vou dar um zoom aqui. Então, eu vou começar com a cor mais escura. Então, eu vou usar esse daqui, que é da linha Policromos da Faber-Castell. É o número 153. Esse aqui chama cobalto turquesa. Olha, então, eu começo fazendo uma forma que bem livre, aqui mais para baixo da borda, e aqui na borda a gente vem e faz uma outra forma, assim, pela metade, porque isso daqui vai dar uma sensação de continuidade, de infinito, tá? Então, vai dar a sensação de que o mar continua, ele não simplesmente começa aqui do nada, tá? Ó, então, a primeira faixa de formas, eu vou fazer nesse tom mais escuro. E conforme eu for descendo, eu vou clareando os tons. Ok, agora eu vou para minha segunda faixa de cores. Aí eu vou usar esse azul aqui. Esse aqui é o Faber-Castell Permanente Escolar, a cor azul. Sempre importante deixar esses intervalinhos. Ó, pode fazer umas formas mais alongadas, na horizontal, umas mais na vertical. E aqui na lateral, direita e esquerda, também é importante a gente deixar essas metades, para também dar essa sensação de infinito, tá? Agora eu vou trocar de cor, agora eu vou descendo um tom. Agora eu vou usar esse outro azul aqui, também é da Faber-Castell Permanente, é o azul claro esse daqui. Desculpa, é azul céu, tá? Gente, como eu falei no começo do vídeo, é super importante trabalhar com lápis secos, tá? Não, a gente não vai poder usar lápis aquarelável aqui. Por quê?
Porque depois, a nossa próxima camada, a gente vai fazer uma aquarela, tá? A gente vai passar uma camadinha de aquarela bem suave. E se tiver por baixo uma camada de lápis aquarelável, ele vai manchar todo o desenho, tá? Ele vai arrastar aqui toda a pintura, o trabalho que a gente teve. Então, tem que ser um lápis seco. E aí, toma cuidado também, faça um testezinho antes, que às vezes tem alguns lápis que ele tá denominado como um lápis seco, mas às vezes ele, quando em contato com a água, ele arrasta um pouquinho de pigmento, ele dá uma aquarelada. Então, faça um testezinho com a marca do lápis que vocês têm, tá? Esse daqui, eu usei no meu desenho, ele até arrastou levemente, tá? O pigmento, mas nada assim que influenciasse muito no resultado, pelo contrário, até ajudou um pouco. Vou descer mais um pouquinho com essa cor. Ó, gente, agora a gente já pode diminuir um pouquinho o tamanho das formas. Bom, agora a gente vai com o verdinho claro já. Deixa eu pegar aqui. Então, a gente já tá aqui pertinho da linha de areia. Ah, o verde que eu usei é Policromos, é o... deixa eu ver aqui. 172, Earthy Green. É um verdinho assim, meio acinzentado, né? Aí vocês escolhem o que vocês têm aí na caixa de vocês. Ó, eu vou deixando pequenininho. Ó, não precisa terminar assim uma linha retinha, tá? Deixa ela assim meio indefinido, tá? Meio ondulado esse final. Bom, agora a gente vai começar a preencher cada uma dessas formas com o lápis de cor que a gente usou em cada uma, tá? Então, eu vou começar a preencher aqui as mais escuras, só que é um preenchimento, é uma camada fina, tá? Com lápis de cor. Não vai fazer uma camada assim com a cor muito saturada, com a cor mais fina, porque depois a gente vai vir com uma segunda camada aqui de lápis de cor por cima. Ah, e outro detalhe importante, quando vocês escolherem um lápis de cor para usar, não pode ser um lápis de cor assim extremamente encerado, porque senão vocês vão ter dificuldade para trabalhar com a segunda camada de lápis por cima. Tem que ser um lápis que aceita camadas, tá? Esses Faber-Castell aqui seco, eles aceitam muito bem, mas só que não pode saturar a cor. Então, ó, vou começar com a minha cor mais escura. Gente, vocês me desculpem aqui se sair um pouco fora, não ficar tão perfeita a pintura, porque o meu posicionamento aqui para gravar é um pouco ingrato, então eu não consigo visualizar muito bem aqui o que eu tô fazendo. Somente coisas menores. Mas é isso, ó. Então, tá vendo? Eu tô pintando bem leve, é uma primeira camada fina. E preenchi, aí vocês podem trabalhar com o movimento que vocês quiserem, tá? Vai e vem, circular. E fiz aqui o preenchimento. Aí eu vou fazer aqui uma da outra cor. E a outra cor que eu usei foi aquele azul puro. Aí começa aqui, ó. A mesma coisa, ó, uma camada leve. Esse colorido aqui, ele é trabalhosinho também, é igual aquele das pedrinhas do rio que eu ensinei pra vocês.
mas o resultado é bem satisfatório, fica bem legal. Tentei deixar assim de uma forma que ficasse o mais real possível, mas não ficou tão real assim. Mas aí tudo é questão da mão de cada um, né? Ó, preenchimento aqui com o tom mais claro e a gente vai preencher todas desse tom. Agora, o próximo tom que eu usei foi esse azul aqui mais claro. Então, eu comecei ele aqui. Agora, o verdinho claro. Certo? Aí vocês vão fazer todas as bolinhas aqui, vou chamar de bolinhas essas formas, com a cor correspondente, tá? Então, começa com o azul mais escuro, vai descendo o tom, a gradação tonal. Vocês podem usar aqui no meio, pelo meio também, assim, aleatório, um tom desse daqui, ó, que eu usei também no meu desenho, que é o verde água. Então, eu usei um pouquinho desse verde água meio aqui pelos meios, assim, ó. Aí não tem problema se o contorno tá com outra cor, tá? Vocês podem fazer umas variações de tom, assim, bem aleatório pelo meio. Opa! Ó. Certo? Ó, que legal que fica. E aí, a gente vai preencher tudo, tá? Então, eu vou adiantar aqui essa parte, aí trago prontinho aqui pra vocês verem. Bom, gente, então ficou assim, ó, todas as bolinhas preenchidas. Agora, a gente vai redividir cada uma dessas bolinhas. Então, a gente vai fazer isso aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Então, ó, dentro da bolinha que já tá pintadinha, né? Aí, a gente vai começar a fazer outras bolinhas. Ó. Da mesma forma, deixando aqueles vãos. Tá? Então, a gente vai fazer isso e depois a gente vai pintar cada uma dessas subdivisões. Então, a gente vai fazer uma segunda camada de lápis de cor por cima. Só que agora a gente vai saturar um pouco mais a cor, tá? Então, aí a gente vai apertar um pouquinho mais, pôr um pouquinho mais de pressão para ela ficar mais forte e se destacar em cima desse fundo mais clarinho que a gente fez. Por vezes, eu gosto até de pegar um lápis mesmo de uma cor mais escura. Então, por exemplo, na parte onde eu fiz, deixa eu já mostrar aqui no desenho. Então, aqui, por exemplo, onde é um azul mais clarinho, eu vou usar o azul mais escuro. Ó. Então, a gente divide primeiro com o próprio lápis de cor. E aí, eu posso trabalhar com um lápis mais escuro também. Em algumas, tá? Não em todas. É importante a gente fazer essa mescla, que é isso que vai dar mais naturalidade. E aí, nas outras, eu vou usar a mesma cor, só que colocando um pouco mais de pressão na mão, ó.
Então, aqui vai ser uma segunda camada, ó, para que ela se destaque sobre esse fundo. Ó. E aí, a gente vai fazendo isso até o final. Tá? Aqui nessa parte que é mais escura, o que eu fiz? Então, eu fiz algumas áreas com lápis de cor. Vou fazer uma aqui para vocês verem. Com lápis da mesma cor, tá? E aí, depois eu vou voltar numa terceira camada, somente nessa área mais escura, e é onde eu vou utilizar agora o meu marcador. Então, eu vou usar agora aqui o meu marcador. Então, ó, eu trabalhei misturando esses dois tons, ó, esse azul e o verde escuro. Então, eu vou redividir pela terceira vez, ó, em divisões menores. Em cada uma dessas partezinhas pequenas. Então, vou fazer a minha terceira subdivisão aqui. Ó, aí outras eu faço com o azulzinho mesmo. Peraí. Deixa eu fazer mais um aqui. Os marcadores nos livros de colorir, é importante você utilizar eles sempre sobre uma camada de lápis de cor, porque aí evita de passar para o verso. Pelo menos essa marca aqui de marcador que eu tenho, ela passa para o verso. E acho que a maioria passa, porque geralmente eles são à base de álcool, né? Então, a maioria deles vai passar pro verso da folha. Então, eu sempre que eu vou usar, eu faço primeiro uma camada de lápis de cor, que aí já cria uma película e impede da tinta vazar pro verso, tá? Ó, aí agora aqui, vou fazer uma terceira subdivisão com esse azul. Tá? Então, é isso, gente. Aí, a gente vai trabalhando assim até aqui o final, até chegar aqui no verdinho, tá? Então, vamos lá. Então, eu vou agora finalizar essa parte e aí eu trago aqui prontinho pra vocês. Então, ó, só recapitulando, a gente vai fazer a segunda camada, subdividindo em toda a extensão de água. E depois uma terceira camada com o marcador, somente aqui nessa área mais escura de água, tá ok? Então, vamos lá. Então, ficou assim o resultado final, tudo preenchido. Aí, agora, a gente vai fazer uma linha aqui, que vai ser a nossa onda, ó, tá? Então, eu usei o lápis verdinho claro e desenhei a ondinha aqui. Pouquinho, já invadindo a área de areia, a área mais clara, tá? Ok, agora nós vamos trabalhar com aquarela. Aí, eu vou fazer uma misturinha de mais ou menos um tom verde água. Bom, gente, então eu fiz aqui uma misturinha bem aguada, tá? De aquarela. E aí, tô usando um pincelzinho redondo.
E aí, nós vamos passar aqui em cima de toda essa área aqui de mar, sem dó. Então, isso daqui vai preencher mais esses vãos. Certo? Agora, gente, temos que esperar secar. Quem quiser acelerar o processo de secagem já sabe, é só usar um secador ou um soprador. Bom, agora nós vamos criar aqui mais camadas de ondas. Então, com um lapisinho verde, aí a gente vai fazendo umas ondulações. Não tem também muita regra, tá? Certo? Então, eu fiz 3 linhas aqui, 3 ondinhas. Agora, com o lápis verde, eu vou começar a fazer uma faixinha, uma bordinha aqui, ó. Vou pintar uma bordinha bem suave. Deixando ela bem esfumada. Então, eu vou fazer isso em todas as 3 linhas aqui, todas as 3 ondinhas. Então, eu trabalho, ó, com o lápis assim mais deitadinho, e eu consigo deixar mais esfumado esse sombreado aqui que eu tô fazendo, tá? Ó, gente, então vai ficar assim, tá? Então, preenchi aqui, fiz esse sombreado, né, essa borda nas 3 linhas de ondas. Bom, pessoal, agora eu vou fazer mais 2 ondulações aqui em cima dessa área de areia também, só que vai ser aquela água aquele restinho de água que ela vai por cima da areia assim bem fininho, sabe? Então, eu vou fazer mais 2 aqui usando agora esse lápis aqui que é a cor marrom claro, tá? É tipo praticamente um amarelo queimado, um ocre, né? Amarelo ocre. Então, vou tirar um pouquinho do zoom aqui para ficar melhor. Então, a gente vai fazer aqui, ó, mais 2 ondinhas. É que essa cor é bem clara, né? Para vocês verem aí no vídeo. Então, começar mais larga e vem afinando ela aqui. Ó, não sei se dá para vocês verem, ó, fiz duas ondinhas. E agora, eu vou preencher essas 2 faixas com essa cor mesmo. Também bem suave.
Bom, agora nós vamos criar a espuma aqui das ondas. Então, eu vou trabalhar com a caneta Posca 5M, Posca branca. Quem não tiver pode fazer com corretivo, aquela caneta corretivo, pode fazer a caneta em gel, até pode dar, só que ela é muito fina, né? Vai dar bastante trabalho. E pode fazer também com tinta branca, tinta PVA. Nos meus desenhos eu sempre uso tinta de tecido branca, também dá certo. Qualquer tinta branca que você possa usar no papel, tá? Bom, então aqui nessas 3 ondas verdinhas, aí eu vou começar a criar as espumas. Então, ó, a gente vai aqui, ó, por toda a bordinha. Importante é não deixar, vou colocar bem perto. O importante é não deixar uma linha reta, tá? A gente vai deixando meio ondulada, tá? Então, aí a gente pode trabalhar assim, ó, fazendo pontinhos. Pode ir já fazendo ondinhas. Legal, né? Já vai dando a sensação mesmo de espuminha. Então, essa bordinha, ela vai ficar assim toda meio quebradinha, né? Não fica uma linha definida. Ó, aqui onde é mais largo. Eu faço a espuminha um pouquinho mais larga também. Agora, vamos aqui para a terceira linha de onda. Bom, agora nós vamos voltar com aquele lápis verdinho claro, tá? E aí, a gente vai reforçar a sombra aqui nessas ondinhas, tá? Pra gente dar mais volume aqui, aparecer que elas estão mais em pezinha, vamos dizer, tá? Então, ó, aí a gente vem aqui bem rente da nossa espuminha. Ó, e vamos reforçando. Aqui é bom ir com bastante delicadeza, trabalhando com o movimento circular bem fechadinho, ó. Você pode fazer uma reentrância aqui por cima da espuminha, porque isso aqui não pode ter nenhum tipo de linha definida, tá? Ele tem que dar esse efeito assim bem quebradinho, vamos dizer. Ó. Então, gente, depois que a gente fez essa camadinha aqui da sombra, aí a gente vem com o lápis bem levinho e vai sombreando mais pra frente, deixando um pouco mais largo isso aqui, ó. Então, vai ficar um degradêzinho, ó, tá? Então, eu vou fazer isso em todas as 3 ondinhas. Depois, eu vou vir aqui com um outro tom de verde mais escuro pra gente dar mais efeito ainda nessa sombra. Aí, eu vou usar esse tom aqui, ó. É o verde puro. Opa! Aí, a gente vem aqui, ó, bem rente com a espuminha e a gente vai fazer bem fininho. Movimento circular bem fechado. Isso aqui vai dar o degradê. Ó, e aí, a gente vai avançando um pouco por cima da espuminha. Ó, gente, então é isso, tá? Então, eu vou fazer esse processo nas 3 linhas aqui de onda. Bom, então ficou assim, nossas ondas.
Aí agora, o que que eu gosto de fazer? Eu vou dar mais uma camadinha com a caneta Posca branca em algumas áreas que eu quero que fique mais branquinho ainda, essa espuma, tá? Só em algumas regiões. Porque a caneta Posca, quando a gente passa por cima de uma superfície que já tem uma cor, às vezes ela fica, não fica um branco tão intenso. Então, em algumas áreas, ó, eu vou sobrepondo mais um pouquinho dessa tintinha branca aqui, para deixar mais intenso. Certo? Aí a gente tem que esperar ela secar. E aí eu vou vir com aquele lápis de cor verde claro, de novo. E aí eu vou começar a dar mais textura para essa onda, tá? Mais textura e profundidade aqui nessa espuma, na verdade. Então eu vou começar a fazer algumas bolinhas aqui pelo meio dela, tá? Aí é bom que a ponta esteja mais fininha. Então, ó, a gente vai fazendo alguns pontos, assim, ó, pelo meio. A gente até percebe que ficam uns vãos, né? Aqui no meio da tinta branca. Então, a gente vai bem pontual nesses vãos. Vou colocar mais perto para vocês verem. Então, ó, eu vou bem pontual nesses vãos e vamos fazendo pontos, pontos gordinhos. Não precisa ser tão redondinho, para ficar bem natural. Bem real, na verdade, né? Então, isso aqui vai dar mais textura e profundidade. Ó a diferença, tá vendo? De onde eu já fiz para onde eu não fiz. E aí, vamos fazer isso em todas as espuminhas aqui. E aí, pode avançar também um pouquinho aqui para cima, ó, da água, com esses pontinhos. Pode fazer um pouquinho maior. Ó, pode avançar aqui para cima. Ó, gente, agora aqui todo cuidado é pouco, tá? Então, aqui agora a gente vai criar uma outra, como se fosse uma espuminha, assim, muito fina, por cima dessas ondinhas aqui que estão em cima da areia, dessas ondas mais transparentes, tá? Então, a gente vem aqui, ó, com a caneta Posca, e aí, antes dela secar, passo o dedinho, tá? Ó. Vou fazer nas duas. Não precisa ser exatamente no mesmo formato. Vou mais perto. Ó, agora dá pra ver melhor, né? Ó. São pequenos detalhes que faz a diferença aqui. Tá, gente? Pessoal, agora aqui por cima da área de água, eu vou criar umas novas ondas com o verde claro. Então, ó, eu risquei aqui em cima algumas ondas e aí a gente começa a criar aquele sombreamento nas linhas com o próprio verdinho. Então, aqui são as ondas que vêm antes de começar a espuma. É bem sutil, tá? Essa ondulação aqui. Tá? Um pouquinho mais perto. Ó. Então. Então, é isso aqui, tá?
Bom, agora eu vou criar os pontinhos de brilho aqui em cima da água. Então, aí eu vou usar duas canetas, duas espessuras de caneta Posca. Eu vou usar a grossa, a 5M e a 1M. Pode ser a 1mr também. É bom ter duas ou três espessuras. Ou também, quem quiser, pode fazer agora aquele efeito respingado que a gente faz com uma escovinha de dente. Deixa eu pegar aqui. Ó, aí pode pegar assim a escovinha de dente, molha na tinta branca e vai borrifando, tá? Também fica super legal. No meu livro, na verdade, eu usei assim, eu fiz uma parte respingada com tinta branca de tecido e complementei com a caneta, tá? Mas aqui, para não ficar muito mais materiais para vocês, a gente pode fazer também só com a caneta, tá bom? Só que aí tem que ter dois tamanhos para os pontinhos ficarem em tamanhos variados, tá? Vou escolher alguns pontos, vou concentrar mais aqui na parte escura, fazer alguns pontos mais juntos, em posições assim bem intercaladas. E aí a gente pode colocar também uns aqui, ó, entre a espuma. Gente, para finalizar aqui todos os efeitos, eu vou dar só mais uma sombreada nessas duas ondas aqui que estão por cima da areia, essas ondinhas mais transparentes, tá? Então, eu quero dar um pouco mais de volume nelas, aí eu vou usar um marronzinho claro, tá? Então, aí a gente vai fazer igual a gente fez nas ondinhas lá de cima da água. Mas em alguns pontos só, tá? Não precisa ser em tudo. É bem suave. Isso aqui, gente, vocês vão dosando conforme a necessidade do desenho de vocês, tá? Que não se cobrem pra tentar deixar exatamente igual ao meu, porque não vai ficar. É uma pintura assim bem livre, né? Não é um desenho técnico que a gente faz com medidas, com réguas, esquadros. É um desenho livre, então não vai sair exatamente igual. Cada mão vai sair de uma forma, e isso que é o legal, tá? Do desenho. Dessa forma você vai descobrindo o seu traço, você vai imprimindo a sua personalidade aqui no trabalho, tá? Ó como já tá, a gente vê mais profundidade, tá vendo? Eu tô bem leve, tá? Com o lápis. Bom, gente, então é isso. Aí quem quiser, como na referência original, ela desenhou uma estrelinha do mar aqui na areia. Aí quem quiser pode fazer também uma estrela do mar, umas conchinhas, aí depende do desenho que você tem em primeiro plano, né, no seu livro. Aí você pode colocar aqui os elementos que quiserem, tá bom? Agora eu vou tirar aqui a fita e aí eu mostro pra vocês como que ficou no final. Então, está aqui, gente, o resultado final do nosso desenho. Nosso quadrinho, né? Virou um quadrinho. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha ficado claro passo a passo de como eu fiz. Qualquer dúvida vocês podem deixar aqui nos comentários, que vai ser um prazer responder e tentar ajudá-los. E quem fizer, quem reproduzir e postar no Instagram, me marquem lá que eu quero muito ver o desenho de vocês, tá bom? Quem gostou do vídeo, deixa o seu like aqui. Não esqueçam de se inscrever no canal. Eu já vi aqui pelos relatórios do YouTube que mais da metade do pessoal que está assistindo os vídeos não estão inscritos.
Então se inscreva aqui no canal que isso vai me ajudar muito e vai me motivar e me incentivar a continuar gravando mais vídeos para vocês, tá? E compartilhem também esse vídeo nos grupos de colorido, com quem vocês sabem que gosta de pintura, gosta de arte. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!